Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de dinâmica do livro do Hibbeler, capítulo 14, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Uma caixa de 750 quilos é puxada ao longo do solo com uma velocidade constante por uma distância de 7,5 metros. Utilizando um cabo que forma um ângulo de 15 graus com a horizontal. Determine a tração no cabo e o trabalho realizado por essa força. O coeficiente de atrito cinético entre o solo e a caixa é μk igual 0,55. Bom, para facilitar a resolução, vamos fazer a representação da nossa caixa. Então, temos uma caixa, tá? Aí agora vamos representar aí as forças que atuam sobre essa caixa. Então a gente tem uma determinada massa, então temos aí a força peso, que é massa vezes gravidade. Aí ele nos diz que aqui com a horizontal existe um cabo puxando essa caixa com um ângulo aí de 15 graus. Então aqui temos uma força de tração, que com a horizontal forma-se um ângulo de 15 graus. Essa caixa vai ter um movimento, e contrário ao movimento, teremos aqui, em contato com a superfície, uma força de atrito. Como está aqui em contato com a superfície, essa caixa vai apresentar uma força normal aí à superfície de contato. Essa caixa vai se movimentar, vou colocar aqui o movimento acontece aqui para a direita, né, até uma determinada posição, tá? De uma posição 0 a uma posição 1, tá? Com uma distância de 7,5 metros. E eu sei que se move aí com uma velocidade constante, tá? Então o objetivo, tendo aí feito o esquema, né, a gente tem aí como objetivo determinar a tração no cabo e depois o trabalho realizado por essa tração, que seria essa força aí. Então, fazendo análise aqui do movimento, né, segundo a lei de Newton, a gente teria aí somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. Só que temos velocidade constante. A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. A derivada da velocidade em relação ao tempo, se a velocidade é constante, é 0. Tá? Então, temos aí somatório das forças em x vai ser igual a 0, porque todo esse termo aqui vai zerar. Então, a gente tem, considerando referencial para frente positivo, a gente vai ter, decompondo a força ali da tração, a componente T cosseno, vou considerar o ângulo aqui como genérico, θ como sendo 15 graus. Então, a gente vai ter T cosseno de θ, para fazer literal. Aí vamos ter a outra força que tem em x, seria o φ menos aí a força de atrito. Tudo isso é igual a 0.
Então, podemos escrever que a força de atrito é igual à tração vezes o cosseno de θ. E vou chamar de equação 1. Aí posso escrever também que o somatório das forças em y vai ser igual a zero. Lembrando que aqui é uma equação vetorial, considerando aí que a gente está o referencial y para cima e x para a direita positivo, é as nossas duas direções, que é somatório de forças em x, somatório de forças em y, referencial para cima positivo, vai ser igual a zero, como a gente viu. A gente só tem velocidade, só movimento em x, derivada da velocidade é zero, não temos movimento em y aí também. Então, em y, vamos ter aí como força a normal, positivo. Aí aqui, decompondo a tração, vamos ter aqui, ó, na vertical, a componente, que é o t, vezes o seno de θ, ó. Tá sem o ângulo, então, multiplica o seno de θ. Que tá para cima, então é positivo, t vezes seno de θ. E para baixo a gente tem a componente aí de força-peso, que é massa vezes gravidade, igual a zero. Isolando a normal na equação, a gente vai poder escrever a normal como sendo massa vezes gravidade, que passa para lá, menos t vezes seno de θ. Isso chamar de equação 2. Aí lembrando que temos um movimento, né? E ele nos deu aí o coeficiente do movimento. O movimento já está iniciado, ou seja, um coeficiente de atrito cinético. E aí a gente tem a relação entre φ e normal pela relação do coeficiente cinético, que é a seguinte: a força de atrito é igual ao coeficiente cinético vezes a força normal, tá? Essa seria a equação 3. Então, substituindo 1 e 2 em 3, a gente tem o φ, que seria o t cosseno θ, aí igual a μk vezes a normal que é mg menos t seno de θ. Então a gente consegue isolar aí a tração nessa equação, escrevendo t cosseno θ, aqui fazendo distributiva, esse termo que está negativo e tem a tração passa para cá positivo, que vai ficar a tração μk vezes o seno de θ, igual esse termo aqui, que fica μk mg. Coloca a tração em evidência, a gente fica com tração vezes cosseno de θ mais μk vezes seno de θ, que é igual a μk m vezes g. Então, vamos poder escrever que a tração é igual a μk m vezes g, dividido pelo cosseno de θ mais μk vezes o seno de θ. Substituindo aí pelos valores, a gente pode calcular a tração como sendo μk, que é o 0,55, que ele nos fornece aí, a massa de 750 quilos, 750 quilos, a gravidade, considerando aí 9,81 metros por segundo ao quadrado, no SI, dividido pelo cosseno de 15 graus, que é o θ, mais o μk, que a gente já viu que é 0,55, vezes o seno de 15 graus. Então, vamos calcular aí a tração como sendo igual. Vai ficar 0,55 vezes 750 vezes 9,81 dividido por cosseno de 15 mais 0,55 vezes o seno de 15. Isso vai ser aí um valor
igual a 3.651, arredondando aqui, 3. Aí, quilo vezes metro por segundo ao quadrado, massa vezes aceleração, é newton. Se a gente quiser deixar em quilonewton, podemos aí escrever 3,65. Desloca aqui 3 casas, aí fica vezes 10 a terceira newton. O 10 a terceira corresponde ao quilo. Então, a tração é de 3,65 kN. Essa é a tração no cabo, né? E a segunda parte que ele nos pede é o trabalho realizado por essa força. Então, a gente tem a definição aí de trabalho, ó, trabalho de um ponto 0 até o ponto 1, né, que é o deslocamento que está sofrendo aí a caixa quando essa força T é aplicada, é igual a integral aí numa linha, né, sobre uma direção, uma trajetória da força F aplicada vezes um diferencial dr, diferencial de deslocamento, que podemos escrever, né, o produto escalar entre a força e dr como sendo a integral. Essa força F, tá? A gente põe aí como sendo nessa direção. Aí, pegando um pedacinho dr aqui do nosso deslocamento, aqui, ó, pegando um pedacinho dr, a gente pode falar que é um dx na direção y, tá? Pedacinho do deslocamento. Então, temos aí produto escalar de f dr, que é f cosseno θ, vezes dr, que a gente pode colocar aí como dx, tá? Que tá ali no sentido y, tá? O f cosseno θ, que seria aí, quando a gente pega o produto escalar, seria só a componente aí, né, paralela ao deslocamento que causa trabalho. A componente vertical não causa trabalho. Então, a gente tem aí que está variando em dx, então a gente considera uma posição de x0 até uma posição de x1, tá? Só que a gente tem aí que essa força F aplicada, que nesse caso é a tração, é uma força constante. Então, a gente pode escrever que é a força F cosseno de θ, que é constante, fica a integral de um x0 a um x1 dx. Ou seja, a gente tem aí que fica um f cosseno θ, a integral de dx dá x, variando de x0 a x1, fica um deslocamento ΔX, ou seja, que fica x1 menos x0. Então, esse é o trabalho para uma força constante, tá? Então, o trabalho de 0 a 1, né, o trabalho da força aí de tração, vai ser o módulo da tração. Vou pegar o valor aqui sem arredondar, que é o 3.651,3 newton, vezes o cosseno do ângulo, cosseno de 15 graus, vezes o deslocamento ΔX, que vai ser de 7,5 metros, vezes 7,5 metros. Então, o trabalho realizado aí pela tração vai ser de 3.651,3 vezes o cosseno de 15 vezes 7,5. Então, vamos ter aí um valor de 26.451, ali, 0,6, aí na unidade de newton, vezes metro. Ou seja, o trabalho de 0 a 1, deixando aí em quilonewton-metro, desloca a vírgula 3 casas, fica 26,45, aí vezes 10 a terceira, newton-metro. 10 a terceira é o quilo. A gente também pode simplificar, né? Aqui newton vezes metro é a unidade de joule. Então, o trabalho de 0 até 1, da posição inicial até ali a final, é de 26,45 kJ. Esse é o trabalho realizado pela força da tração do cabo. Bom, espero que tenham gostado da resolução.
Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!